Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito, este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. E aqui, diariamente, à exceção dos sábados, nós estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Atualmente, estamos vendo a segunda e última parte da obra, que trata dos exemplos. Estamos no capítulo 4, quando Kardec nos traz o testemunho dos espíritos sofredores. E hoje vamos ver a segunda parte do espírito Claire. Ontem vimos 3 comunicações desse espírito, que era mesmo egoísta, teve de tudo e só se preocupava mesmo em aproveitar aqui os prazeres terrenos, não é? Então, nós vamos ver aqui um comentário do Espírito São Luís do que vimos até agora, sobre o caso Claire. Diz ele: esse quadro não é senão muito verdadeiro e não é carregado em suas cores. É exatamente isso. Perguntará, talvez, o que fez essa mulher para ser tão miserável? Cometeu ela algum crime horrível? Foi roubada, assassinada? Não. Nada fez que merecer a justiça dos homens. Ao contrário, ela zombou do que chamais a felicidade terrestre. Beleza, fortuna, prazeres, bajulações, tudo lhe sorria, nada lhe faltava. E dizia-se, em vendo-a, que mulher feliz! E invejava-se a sua sorte. O que ela fez foi egoísta. Tinha tudo, exceto bom coração. Se não violou a lei dos homens, ela violou a lei de Deus, porque desconheceu a caridade, a primeira das virtudes. Não amou senão ela mesma. Agora não é amada por ninguém. Nada deu, nada se lhe dá. Está isolada, desamparada, abandonada, perdida no espaço onde ninguém pensa nela, ninguém se ocupa dela. É o que faz o seu suplício. Então, ela não criou afetos com ninguém, ninguém tem afetos por ela. Ela nunca pensou em ninguém, ninguém pensa nela. Como não procurou senão os gozos mundanos, e hoje esses gozos não mais existem, o vazio se fez ao seu redor. Ela não vê senão nada, e o nada parece-lhe a eternidade. Não sofre mais as torturas físicas. Os diabos não vêm mais atormentá-la. Mas isso não é mais necessário. Ela se atormenta a si mesma. E antes sofre muito porque esses diabos ainda seriam seres que nela pensariam. Olha que difícil isso, não? O egoísmo fez a sua alegria na terra. Perseguiu-a. Agora é o verme que lhe rói o coração. Seu verdadeiro demônio. Seu verdadeiro demônio, o seu coração egoísta. Não é? E aí ele assina, São Luís. Eu vos falarei, agora... aqui acho que já é outra mensagem dela. Isso, exatamente. Uma outra mensagem de Claire, ok? Eu vos falarei da diferença importante que existe entre a moral divina e a moral humana. A primeira assiste a mulher adúltera em seu abandono e diz aos pecadores: arrependei-vos e o reino dos céus vos será aberto. Então, a moral divina, aquela que se viu na mulher adúltera, né? Quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra, não é? E aí vem esse chamamento ao arrependimento. E aí continua, a moral divina, enfim, aceita todos os arrependimentos e todas as faltas confessadas, ao passo que a moral humana repele estas e admite sorrindo os pecados ocultos
que, diz ela, são perdoados pela metade. Então, a moral humana repele as faltas confessadas, essa moral hipócrita, não é? E admite sorrindo os pecados ocultos que, diz ela, a moral humana, moral de nós encarnados, são perdoados pela metade. Ou seja, já está bom, né? Meio perdão. Os espíritos, tudo enganação, né? Tudo equívoco do nosso entendimento restrito sobre leis de Deus, não é? Há uma que é a moral divina, a graça do perdão. A outra, a hipocrisia, é aquilo que falamos, não é? Que a moral humana, ela repele esses arrependimentos. Devia ficar calado. Eu vou dizer que se arrepende, seja falso. Hipocrisia. Então, a moral humana é hipócrita. Escolhei, espíritos ávidos de verdade, escolhei entre os céus abertos ao arrependimento e a tolerância que admite o mal, que não incomoda o seu egoísmo e os falsos arranjos, mas que repele a paixão e os soluços de faltas confessadas publicamente. Então, de novo, ela está falando aqui, né? Escolhei entre os céus abertos ao arrependimento e a tolerância que admite o mal, que não incomoda o seu egoísmo, ou seja, tudo isso aqui é a moral humana. E os falsos arranjos, também moral humana, mas que repele, essa moral humana vai repelir a moral divina, a paixão e os soluços de faltas confessadas publicamente. Arrependei-vos, vós todos que pecais, renunciai ao mal, mas, sobretudo, renunciai à hipocrisia, que vela a torpeza da máscara risonha e enganosa das conveniências mútuas. Ou seja, eu quero, você quer, finjamos que está tudo bem, como diria no tempo romano, que a mulher do imperador, a mulher de César, não tem que ser séria, ela tem que parecer séria. Vida de aparência, já ouviram falar disso, não é? E aí ela continua, estou agora calma e resignada para a expiação das faltas que cometi. O mal está em mim e não fora de mim. Sou, pois, eu quem devo mudar e não as coisas exteriores. E aqui vimos ontem, não é, que o médium, embora não conhecesse esse espírito quando ela estava encarnada, ele se ocupou dela. Ele ajudou-a no seu processo de... Aqui ele usa uma palavra, como se fosse de esclarecimento, educação moral. Os cuidados do médium que empreendia a sua educação moral. Então, o médium se ateve a isso. Carregamos em nós, diz ela, o nosso céu e o nosso inferno. E as nossas faltas gravadas na consciência se leem facilmente no dia da ressurreição. Ou seja, quando chegamos no mundo espiritual, o que pensamos é muito transparente aos outros espíritos. E somos, então, nossos próprios juízes, uma vez que o estado de nossa alma nos eleva, pelo bem que fizemos, ou nos impele de cima para baixo, quando não fizemos o bem. Eu me explico. Um espírito manchado e pesado pelas suas faltas não pode conceber nem desejar uma elevação que não saberia suportar. Crede o bem, assim como as diferentes espécies de seres vivem cada uma na esfera que lhe é própria, assim também os espíritos, segundo o grau de seu adiantamento, se movem no meio que é o de suas faculdades morais. Não concebem outro meio senão quando o progresso, instrumento de lenta transformação das almas,
arrebata-os de suas tendências rasteiras e faz com que essas tendências sejam desposadas da crisálida do pecado, a fim de que possam se libertar antes de se lançarem rápidas como flechas para Deus, tornado Deus o objetivo único e desejado. Então, aqui ela vai descrevendo todo um progresso espiritual. Olha como ela já está esclarecida bastante, não? Vimos aqui já no início, quando ela começou a falar, mas aqui ela trouxe para ela todo esse ensinamento, esse arrependimento, ou seja, ela abriu mão da hipocrisia onde ela viveu quando encarnada e despertou para essa vivência de se aproximar de Deus, reconhecendo seus erros. Ai de mim, eu me arrasto ainda, mas não odeio mais. E concebo a inefável, né? Aquela almejada, assim, ainda, como se fosse um perfume, não materializada ainda, não possível de pegar. A inefável felicidade do amor divino. Ela já concebe isso pelo pensamento. E nós também estamos assim, ainda não vivemos, não vivenciamos essa plenitude, mas já concebemos pelo pensamento o amor divino. Orai, pois, sempre por mim, que espero e aguardo. Kardec diz: na comunicação seguinte, Claire fala de seu marido, que muito a fez sofrer quando viva, e da posição em que se acha hoje no mundo dos espíritos, o marido, também já desencarnado. Esse quadro, ela mesma não pôde terminar, foi completado pelo guia espiritual do médium. Então, ela não terminou tudo que ela ia dizer do marido e o médium acabou completando o seu pensamento. Então, outra comunicação. Venho a ti, que me deixaste muito tempo no esquecimento, mas adquiri a paciência e não sou mais desesperada. Queres saber a situação do pobre Félix, o marido, né? Quando ela estava viva. Ele erra nas trevas, vítima de profunda nudez da alma. Seu ser superficial e leviano, manchado pelo prazer, sempre ignorou o amor e a amizade. A própria paixão não iluminou os seus vislumbres sombrios. Compara o seu estado presente ao de uma criança inábil para os atos da vida e privada do socorro daqueles que a assistem. Félix erra com pavor nesse mundo estranho onde tudo resplandece ao clarão de Deus que ele negou. Então ela para e nesse momento o guia do médium diz. Primeiro, o guia do médium diz. O guia do médium é Jorge. Claire não pôde continuar a análise dos sofrimentos de seu marido sem senti-los também. Vou falar por ela. Então, não é o médium, perdão. É o guia do médium que vai falar pela Claire agora. Félix, que era superficial nas ideias como nos sentimentos, violento, porque era fraco, debochado, porque era frio, entrou no mundo dos espíritos moralmente nu, como o era no físico. Em entrando na vida terrestre, nada adquiriu e, por consequência, tem tudo a recomeçar. Como um homem que desperta de um longo sonho e que reconhece o quanto vã, inútil, foi a agitação de seus nervos, esse pobre ser, saindo da perturbação, reconhecerá que viveu de quimeras, ou seja, de ilusões,
que enganaram a sua vida. Maldirá o materialismo que o fez abraçar o vazio, quando acreditava estreitar, ou seja, se aproximar de uma realidade. Maldirá o positivismo, que é o materialismo, não é? Que o fez chamar de fantasias as ideias de uma vida futura. O materialismo não acredita na vida futura, só acredita, né, no que positiva com os sentidos físicos, no que constata com os sentidos físicos. Então, ele vai maldizer esse positivismo, esse materialismo, que o fez chamar de fantasias as ideias de uma vida futura. As aspirações, loucuras, chamou o materialismo, as suas aspirações morais de loucuras. E a crença em Deus chamou de fraqueza, o materialismo. O infeliz, em se despertando, verá que esses nomes zombados por ele eram a fórmula da verdade, né? Deus, a vida futura, as aspirações morais eram a fórmula da verdade. E que, ao contrário da fábula, a caça da presa foi menos proveitosa que a da sombra. Então, aqui nós temos uma fábula em que a caça de uma sombra, né, da presa, achando que está caçando a presa, mas na verdade só está caçando a sombra da presa, né? Confesso, não conheço a fábula, foi o que eu entendi do que está dito aqui. E ao contrário da fábula, a caça da presa foi menos proveitosa do que a caça da sombra. Então, dá a entender que na fábula a caça da sombra teria sido mais proveitosa. Estranho, né? Mas é o que está aqui. Vamos ficar por aqui hoje. Amanhã continuamos com a nossa Claire. Até amanhã com mais um Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. Muita paz a todos.